Bom dia, irmãos. Primeiro domingo do ano de 2021, reunidos para louvar ao Senhor. Senhor que nos trouxe mais uma vez à casa dele para o cultuarmos, para louvá-los, para engrandecer o seu nome neste ano que começa, neste ano que se inicializa, clamando ao Senhor para que seja um ano diferente, um ano com menos turbulências no nosso dia a dia, mas que tudo esteja embaixo da vontade soberana do Senhor. Que Ele assim seja o nosso esteio, seja a nossa fortaleza, nos dando a orientação para seguirmos sempre em frente, seguirmos cumprindo aquilo que Ele tem nos ordenado, aquilo que Ele tem nos ensinado. Nós vamos adorar o nosso Deus nessa hora com a leitura do Salmo de número 9, fazendo-a de forma responsiva, do versículo 1 ao versículo 11, entoando de forma responsiva. Lerei um versículo, os irmãos respondem com o seguinte: Salmo 9, versículo 1 ao versículo 11. Leiamos. Fiquemos todos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Pois, aos retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Repreende as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Todos juntos o versículo 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Amém. E assim somos nós convidados a estarmos cantando louvores ao Senhor, Senhor este que habita em Sião, que habita aos céus, que habita em todos os locais, em nossas vidas, proclamando os maravilhosos feitos dele em nós. Entoemos oração neste momento ao Senhor, em atitude de confissão, proclamando, adorando e confessando ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas. Curva a sua fronte, eleve seu pensamento ao Senhor. Oração silenciosa. Eterno Pai, o teu povo congregado nesta manhã se reúne para te louvar, para te cultuar, ó Deus, tão somente a Ti, para, ó Pai, falar e expressar os teus maravilhosos feitos. Em mais um ano, ó Deus, que o Senhor nos concede,
Mais um ano, ó Pai, que o Senhor permite que cada um de nós possa contemplar, ó Pai, a Tua maravilhosa mão, possa contemplar, ó Pai, os Teus grandiosos feitos, quando o Senhor nos resgata, quando o Senhor, ó Pai, nos traz do lamaçal do pecado para perto de Ti, para Te louvar e para engrandecer o Teu santo nome. Sê, ó Pai, com Teu povo, com cada um dos que Te servem, dos que Te professaram a Ti, ó Pai, a fé, e tem, ó Pai, procurado ser santo na Tua presença, tem procurado, ó Pai, se achegar mais a Ti. Abençoa-os, ó Deus, tem compaixão, tem misericórdia, dando-nos, ó Pai, um ano refrigério, um ano alegre, um ano, ó Pai, de crescimento na Tua presença, para que sejamos, ó Deus, santos como Tu queres. Sê com os Teus filhos, ó Pai, que não se encontram em nosso meio neste momento, porque estão viajando, estão, ó Pai, de férias, descansando, que o Senhor esteja com cada um, dirigindo os seus passos, cuidando, ó Pai, nas viagens, nas estradas, possa levá-los, ó Pai, até seu local de lazer, e assim, ó Deus, trazendo-os de volta para o meio do Teu povo, para esta congregação, para que possamos juntamente louvar e engrandecer o Teu santo nome por mais um ano, ó Pai, que o Senhor nos permite. Sê conosco nesta manhã, abrindo o nosso entendimento, permitindo-nos, ó Pai, para Te louvar, para Te engrandecer. Escuta, ó Pai, a nossa oração, escuta o nosso clamor, ouve, ó Pai, aperfeiçoa a nossa oração, os hinos, ó Pai, que cantaremos a Ti neste culto, em atitude de fé, fé esta mesma que o Senhor é quem planta em nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, e Te louvamos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Entoemos o hino 27. As rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto e constante o hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes, o hino ao Teu nome, Senhor. No céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando o hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, nos cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa
celeste, o hino ressoa ao Senhor. Os irmãos podem se assentar e, assentados, faremos a leitura, desta vez, no Salmo 24, de todo o Salmo. Mesmo assentados, irmãos, podem permanecer. Salmo 24. Leiamos de forma responsiva mais uma vez. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Este é o Rei da Glória. Davi escreveu este salmo para nos orientar, para nos deixar exemplo para quem? A quem pertence todas as coisas, a quem devemos glorificar, a quem devemos louvar e a quem devemos honrar. E aqui nós temos, nesses 10 versículos, tudo isso explicado para nós louvarmos, exaltarmos, glorificarmos tão somente a Deus, ao Rei da Glória, ao Rei e Senhor dos Exércitos. Neste momento nós temos a oportunidade de glorificar ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, trazendo e apresentando no gasofilácio, apresentando ao Senhor. Estejamos cumprindo a palavra, a ordenança do Senhor. Entoaremos o hino 165 e no decorrer deste hino, o irmão, a irmã que veio preparada poderá trazer, ofertar e dizimar. Jamais te deixará.
nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Os irmãos podem se assentar. Convido o nosso irmão presbítero Vildes para que faça a oração de gratidão ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas.
Amém. A palavra está com o reverendo Zé Maria. Bom dia a todos, um feliz ano novo para todo mundo, e nós vamos nesse momento agradecer a Deus por este privilégio, por esta hora, deste primeiro domingo do ano na casa do Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Celestial, pela Tua graça, Pai Misericórdia, estamos reunidos no Teu santuário, porque Tu nos preservastes a vida, sustentastes a nossa fé e nos dispusestes, neste primeiro dia do Senhor, deste novo ano, para subirmos até este lugar de adoração, e aqui, Pai, Te prestarmos culto, segundo a graça que Tu nos concedes pelo Teu Espírito Santo. Nos apresentamos, pois, ó Pai, diante de Ti, e Te agradecemos, Senhor, porque neste terceiro dia deste novo ano podemos nos lembrar das Tuas bênçãos que Tu derramaste sobre nós no ano passado e que foram incontáveis e indescritíveis. Estamos, pois, aqui sustentados pelo Teu poder, agradecidos e Te suplicando, Pai, que Tu derrames sobre nós aqui, sobre todo o Teu povo, em toda a terra, o Teu refrigério, as Tuas consolações, todas as bênçãos, Pai, que nos conduzem à vida e à piedade. Concede, Pai, ao Teu povo a graça e o poder de viver para o Teu inteiro agrado hoje e todos os dias deste novo ano. Olha para as nossas necessidades, Pai, de todas as naturezas, e derrama copiosamente as Tuas bênçãos para nos conceder arrependimento dos nossos pecados, para nos concederes o Teu perdão, para nos concederes cura, livramento, libertação, para converteres inteiramente a Ti os nossos corações, de tal maneira que haja em nós, Pai, o propósito, o poder e a graça de nos santificarmos para a glória do Teu nome. Concede-nos, Pai, o revestimento do Teu Espírito Santo para uma vida de pureza, de santidade, de retidão e integridade diante de Ti todos os nossos dias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 146. Salmo 146 diz: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Nós estivemos meditando no Salmo 145 nos nossos últimos encontros, e a partir de hoje nós vamos meditar nesses salmos finais do Saltério, do livro de Salmos, porque esses salmos, eles foram especialmente escritos para exaltar a Deus, expondo assim o conhecimento de Deus que Deus mesmo havia revelado a esses salmistas. E ao exaltar e glorificar o nome de Deus, os atributos de Deus são expostos, são revelados. Os feitos de Deus são apresentados, são lembrados. Tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele fez e que Ele faz, nos é mostrado. E isso é edificação para as nossas almas. Nós precisamos desse conhecimento. E esses últimos salmos do Saltério, eles são particularmente ricos no conhecimento de Deus, nos seus atributos e nos seus feitos. Então vamos atentamente meditar a respeito dessas coisas, e nesta oportunidade nós vamos falar a respeito da transcendência e da imanência de Deus. Transcendência é aquele poder de Deus pelo qual Ele se exalta e está acima de todas as coisas. Ele transcende, Ele está acima de tudo e de todos. Isso coloca Deus como absolutamente governador de todas as coisas. Mostra que Ele domina sobre tudo de uma posição privilegiada que lhe permite dominar, coordenar todas as coisas, a vida de cada pessoa, de cada animal, de cada planta, enfim, Deus reina absolutamente sobre tudo. Deus poderosamente reina. Isso é transcendência. E a imanência é aquela situação do viver de Deus em que Ele se envolve com as coisas que Ele criou, principalmente com os seres humanos e particularmente com
os seus filhos, com aqueles que ele elegeu. E assim a palavra de Deus nos mostra um Deus que age, um Deus que se importa conosco, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É o que diz a palavra de Deus. Então nós podemos ver aqui que a transcendência de Deus, ela o coloca, ela o estabelece acima dos homens e acima de todas as coisas. Diz assim, versículos 3 e 4: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Primeiramente, nós precisamos nos lembrar de que a nossa confiança, a nossa expectativa, a nossa esperança não pode estar nas pessoas, nem em qualquer outra coisa que esteja no nível humano de vida. Nós já pudemos aprender que os montes não podem oferecer socorro. Mesmo quando os montes significam pessoas poderosas, quando essas pessoas morrem, todos os seus desígnios caem por terra. Então eles não são confiáveis, não se pode depender das pessoas, mesmo que elas sejam governantes, mesmo que elas tenham autoridade de reis, de príncipes, de presidentes, de ministros ou de qualquer outra natureza. Porque são falíveis e são mortais. Então não se pode confiar nelas. A confiança precisa estar então colocada em alguém que esteja acima dos homens mais poderosos de toda a terra. Nós estamos atravessando dias em que o mundo está passando por uma transição que está largamente dependente de pessoas poderosas, de organizações poderosas, de associações poderosas, de instituições poderosas, de empresas poderosas. Há um jogo político que pervade toda a terra e todas as discussões a respeito do nosso futuro. O nosso futuro está sendo hoje decidido por pessoas, por associações, por empresas, por instituições, por grupos políticos. O nosso futuro está sendo decidido por uma mídia poderosa e influente. Pessoas que têm o poder da riqueza, o poder político, o poder do conhecimento, da informação, estão jogando com as nossas vidas. Estão tomando decisões por nós, decisões que envolvem a nossa vida.
há grupos poderosos e influentes que estão agindo nos meios políticos para estabelecer leis, regulamentos e normas de vida, de tal maneira que há uma expectativa de que a nossa maneira de viver seja drasticamente mudada nos próximos anos. Isso não é coisa que pode vir a acontecer, é coisa que está acontecendo. A globalização não é uma coisa que está no futuro, é uma coisa que já começou. E ela envolve todas essas mudanças. E essas mudanças apenas começaram. Algumas pessoas já estão se destacando no cenário mundial, tanto político, quanto econômico, quanto religioso, como aqueles que podem decidir a respeito do nosso futuro e que se tornarão, então, aqueles agentes de transformação que vão trazer alterações drásticas a respeito do nosso futuro, como, por exemplo, a questão da propriedade privada. Em todo o cenário político e econômico do mundo, há aqueles poderosos que estão trabalhando para que no futuro, num breve futuro, ninguém mais possua nada. Ninguém mais tenha direito sobre nada. Nem mesmo para decidir o que fazer com aquilo que ganha. Como é que nós podemos confiar nas pessoas que estão agitando o mundo para esse tipo de mudança? No entanto, é o que está acontecendo. Todos aqueles que não confiam verdadeiramente em Deus estão com a sua esperança colocadas em príncipes e nos filhos dos homens que são poderosos, que são influentes. O mundo sem Deus é um mundo rasteiro, que depende unicamente das decisões humanas. Mas o Salmo 146, no seu versículo 5, diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. A transcendência de Deus, pelo fato de ser todo-poderosa, ela é confiável. Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há,
e mantém para sempre a sua fidelidade, ou seja, sendo Ele o Criador de todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas. Ele não está envolvido, Ele não está dominado pelo que acontece na terra hoje. Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais do nosso tempo não afetam a Deus. Porque Deus é transcendente, Ele está acima de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Deus não faz caso dos homens poderosos. Deus não faz caso da conspiração dos homens poderosos. Deus não faz caso daquilo que eles tramam, daquilo que eles planejam. Porque no momento em que Ele quiser, Deus corta a vida dessas pessoas. Deus é aquele que destrona e entroniza reis e governos. Deus é aquele que exalta ou derruba os impérios. Tudo o que acontece sobre a terra acontece debaixo do governo e da ordenação de Deus. E cada fato histórico, ele é registrado como fato histórico segundo a permissão de Deus. Então Deus é absolutamente confiável por causa da sua transcendência. Em Deus, uma pessoa pode encontrar tranquilidade, estabilidade, segurança, equilíbrio, em meio a toda a convulsão social, política, econômica, religiosa. Nós ouvimos falar de rumores de guerra, nós ouvimos falar de conspiração, nós ouvimos falar de temores, nós ouvimos falar de coisas que estão prestes a acontecer. E todos nós estamos num estado de suspensão nestes dias com relação ao desenvolvimento, ao avanço da Covid. Paira sobre nós a ameaça de uma segunda onda que efetivamente já começou em alguns lugares dessa pandemia tão assustadora. Mas o problema da Covid não é só a doença. São as suas consequências. É toda uma realidade de instabilidade social que nos afeta dentro de casa. Mesmo que muitos de nós não esteja contaminado e, se Deus quiser, nem vai estar, as consequências da pandemia já têm nos atingido
já nos perturba, porque tira a estabilidade, tira a tranquilidade, estabelece a desconfiança, a suspeita, o medo, a preocupação, a ansiedade. E esse estado de coisas está sendo usado por pessoas poderosas para aproveitar essa situação e manipular governos, estados, autoridades, fazer mudanças que são temidas já desde décadas atrás. É uma situação bastante desconfortável, mas aqueles que pertencem a Deus, que são chamados pelo nome de Deus, que verdadeiramente têm fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que um dia tiveram o seu coração transformado, regenerado pelo sangue de Cristo, e que pelo poder do Espírito chamam a Deus de Pai, esses podem estar perfeitamente tranquilos com relação ao futuro, porque haja o que houver, o poder transcendente de Deus está guardando em perfeita segurança cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas, onde quer que eles estejam. Não há nenhum poder que seja igual ao de Deus, portanto, nenhum que seja superior ao de Deus. A transcendência de Deus está acima de todas as coisas, até mesmo do poder do inferno. Aquele que está em nós, aquele que está dentro de nós é infinitamente maior e mais poderoso do que aquele que está no mundo. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. A fidelidade de Deus, olhem só para essa expectativa, para esse horizonte. A fidelidade de Deus faz parte do ser de Deus. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, diz a Bíblia. Então, a meio a todo o caos, a meio a todo esse mundo de conspiração, e Satanás é o conspirador, a fidelidade de Deus traz a sua transcendência e a estabelece no meio do seu povo. Não há temor, não há mais medo. Aconteça o que acontecer no mundo político, no mundo econômico, no mundo religioso,
Deus está acima de todas essas coisas no interesse do seu povo, para exercer a sua fidelidade. Que mude a moeda. Que mude as leis de posse, de direito. Que mude o governo, a forma de governar. Porque nós estamos passando de uma situação de soberania nacional para uma situação de relatividade nacional. Os governos estão perdendo a sua nacionalidade, a sua soberania nacional. Nós estamos caminhando para uma situação de relatividade política em que as nações vão ser dissolvidas para que haja o estabelecimento de um governo mundial. Isso não é uma expectativa para o futuro. Isso é o que está acontecendo nos nossos dias e no discurso do nosso ministro das Relações Exteriores, discurso de final de ano, do nosso ministro das Relações Exteriores, Eduardo Araújo, ele falou exatamente sobre isso, ele expôs esse quadro com todas as letras. Não é uma expectativa para o futuro, é uma situação presente, já está acontecendo. As nações estão perdendo a sua identidade nacional. Isso já é uma realidade em vários países da Terra, especialmente na Europa. E há muitos anos que isso vem sendo preparado, que isso vem sendo trabalhado pelos poderosos da terra, porque é uma situação que convém àqueles que querem assumir o governo mundial. Nós precisamos estar atentos e preparados para isso, mas sabendo que isso não nos vai afetar, a não ser com a permissão do nosso Deus, porque é Ele quem governa as nações. A sua transcendência está acima dos governos do mundo. Nós estamos e vamos estar lutando contra muitas forças terrenas, que inclusive têm no seu propósito o projeto de acabar com a religião, particularmente o cristianismo. No seu discurso, o ministro das Relações Exteriores, ele relacionou entre os perigos que ele aponta para o futuro, ele relacionou com todas as letras.
a perseguição anticristã e a cristofobia. Então, aquela grande perseguição, aquela grande tribulação que a palavra de Deus coloca diante de nós para o futuro, ela já pode ser vista no nosso horizonte. Ela já está acontecendo, ainda de uma forma relativamente incipiente, ou seja, começando, mas ela irá crescer, irá se desenvolver, irá se espalhar, irá tomar conta da terra, porque é o que Jesus disse que aconteceria. Ele disse que nós seríamos odiados de todas as nações. De todas as nações. E ele disse também que o inimigo do homem seria aqueles de dentro da sua própria casa. Ou seja, nós não vamos poder confiar nem mesmo nos familiares mais íntimos, quando a perseguição realmente estiver acontecendo em toda a sua plenitude. Porque Jesus disse que todos irão odiar e trair uns aos outros, principalmente os de dentro de casa. Então, o que é que nos consola? É a transcendência de Deus, que vai ser operada fielmente por Deus em favor do seu povo, em favor não apenas do povo no sentido geral, mas de cada filho de Deus no sentido individual. Deus estará guardando em perfeita e absoluta segurança cada um de nós, para, segundo a Bíblia diz, no tempo da fome, conservar-lhes a vida, porque vem fome por aí. Os noticiários nos mostram que em alguns países da Europa, aqueles que pertencem à classe média estão conhecendo a realidade da pobreza. Estão indo de carro para as filas para pegar cesta básica. E onde é que ficam os pobres? Vão morrer de fome. Porque essa é a perspectiva que a palavra de Deus nos apresenta. A fome que Jesus disse que iria acontecer, ela se intensificará até o dia da volta de Cristo. Mas no tempo em que havia fome na Palestina, no tempo do profeta Elias, Deus enviou o profeta Elias para um lugar onde ele pudesse ficar escondido da perseguição contra a sua vida, e ali Deus o alimentava 2 vezes por dia,
através de corvos que lhe levavam carne e pão. Carne, sim, carne e pão. Corvo, que é um bicho devorador de carne, até mesmo carne putrefata, podre, levava carne para Elias. Prosseguindo na leitura do Salmo 146, nós vamos entrar na parte que fala de como Deus age na sua imanência. Nós já vimos a parte da transcendência de Deus, na qual nós podemos confiar para estarmos tranquilos. Agora, por que nós podemos estar perfeitamente tranquilos e confiantes? Porque, a partir do versículo 7, diz que Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Aqui nós temos um panorama do cuidado geral de Deus para com aqueles que pertencem a Ele. Vejam que em toda essa relação de atividades de Deus para sustentar, guardar, conduzir, Ele não está falando do mundo em geral, Ele está falando dos seus filhos, do seu povo. Nós podemos perceber essa diferença por causa da última frase do versículo 9. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. Então, o que vem antes tem relação apenas com aqueles que pertencem a Deus. Há uma diferença aqui entre a maneira como Deus trata o mundo em geral e o seu povo, porque os ímpios, ou seja, aqueles que não têm a Deus como seu Senhor, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que não temem a Deus, aqueles que zombam de Deus, esses serão transtornados, ou seja, serão levados por toda essa convulsão social que está vindo por aí. Então, os filhos de Deus terão os seus direitos resguardados, porque Deus faz justiça aos oprimidos, terão o seu alimento assegurado, porque Deus dá pão aos que têm fome, não de maneira geral, mas aqui está se tratando do seu povo. O Senhor liberta os encarcerados, e durante a grande tribulação haverá muito encarceramento de crentes. Na verdade, isso já está acontecendo em vários países do mundo, especialmente na Coreia do Norte. Lá na China está acontecendo nesses dias, e isso está sendo denunciado para o mundo todo. Até mesmo a imprensa
geral, a mídia geral está denunciando as prisões de cristãos na China. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, ou seja, Deus vai livrar do engano aqueles que pertencem a Ele. Ele não vai permitir que o seu povo seja enganado, seja envolvido pelo erro. Cegueira aqui num sentido espiritual. O Senhor levanta os abatidos. Há muitos abatidos hoje no meio do povo de Deus, porque na fraqueza da sua fé, eles estão sofrendo uma opressão muito grande, um abatimento muito grande, um desânimo muito grande com tudo isso que está acontecendo. Mas o Senhor vai levantar a todos os abatidos. Porque o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Durante a grande perseguição, a grande tribulação, a igreja de Deus vai ser espalhada pela face da terra, como acontecia no início. Lá no tempo dos apóstolos, os crentes eram espalhados pela perseguição, eles se tornavam peregrinos no meio de outras nações, fugindo das perseguições. Nós somos peregrinos nesta terra, cada um de nós, porque este ainda não é o mundo que Deus preparou para a nossa vida eterna. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. A orfandade e a viuvez será muito grande nos últimos tempos. Porque lá em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia nos ensina que Deus vai permitir que o anticristo e o falso profeta promovam praticamente uma extinção da igreja. Agora, imaginem a quantidade de órfãos e de viúvas no meio dessa situação. No entanto, tudo isso vai estar debaixo do controle imanente de Deus, porque a imanência de Deus faz com que Ele haja, com que Ele atue no plano terreno, para cuidar individualmente de cada um dos seus filhos e de cada uma das suas filhas. Deus vai estar agindo junto a você, dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho, dentro do seu local de estudo, para te guardar, para te proteger, para te conduzir, para te alimentar, para te vestir, para te sarar. Deus estará agindo entre nós, assim como Ele tem feito. Mas isso será muito mais visível, muito mais perceptível, na medida em que houver necessidade desse cuidado mais próximo de Deus. Jesus Cristo, quando Ele anunciou todas essas coisas,
Ele disse: olha, vocês podem ficar tranquilos, porque até os cabelos da vossa cabeça estão contados. E ele disse essas palavras justamente quando ele estava falando a respeito de todas essas coisas que estão acontecendo e vão piorar. Ele disse: vocês não precisam ter medo. Eles vão prender vocês, eles vão matar vocês, eles vão mentir, caluniar vocês, vão entregar vocês às autoridades, mas vocês não precisam ter medo. Então, esse Deus imanente é aquele que age em favor do seu povo, em favor dos justos, contra os ímpios. Os ímpios serão transtornados. Os ímpios, aqui diz aqui no Salmo 145, no versículo 20, diz assim: o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. E em vários salmos, Deus faz questão de distinguir entre aqueles que lhe pertencem e os que não lhe pertencem. E o salmo termina então com uma sentença que deve assegurar a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa estabilidade. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Por isso, aleluia. Então, irmãos, nós temos um Deus que é transcendente, que está acima de todas as coisas, em quem nós podemos confiar, porque em última instância o governo da terra está nas mãos dele, é ele quem decide. Os homens conspiram, os homens tramam, os homens se revoltam contra Deus. Lá no Salmo 2, diz que os príncipes e os governantes da terra se reúnem para tramar contra Deus e contra o seu povo. Mas também lá diz que o Senhor transcendente, lá de cima, se ri, zomba deles, porque a seu tempo ele há de julgá-los, há de falar com eles em termos de condenação, porque Deus ama o seu povo, e Deus governa a terra no interesse do seu povo. Então haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós estamos seguros. Deus irá estender a sua mão
no tempo da fome para preservar com vida o seu povo. Precisamos sempre ter em mente aquele salmo que diz que o braço do Senhor se levanta e o braço do Senhor faz proezas. Quando Deus levanta o seu braço, quando Deus estende a sua mão, não há poder algum capaz de resistir. Quem pode impedir a Deus de fazer alguma coisa? Para Ele tudo é possível. Então, irmãos, consolemo-nos com o fato de que nós pertencemos a Deus e que nele, tanto na sua transcendência quanto na sua imanência, nós estamos perfeitamente seguros. Amém. Nós entoaremos ainda o hino de número 28, em adoração ao Senhor. Zé Maria, a orar agora, petando a bênção, lembra do aniversário do reverendo Zi, que é hoje. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, agora
te rogamos que tu faças frutificar em nossos corações e mentes a tua palavra, Senhor, para a nossa consolação, para a nossa tranquilidade, a fim de que não sejamos, ó Pai, afetados pelas coisas que estão acontecendo sobre a terra e que visam perseguir o teu povo, perseguir o teu nome. Senhor nosso Deus, concede que pelo teu poder estejamos tranquilos, sentindo sobre nós o teu poder para nos conceder segurança. Consola, pois, a cada um, de tal maneira que não haja ansiedade, nem medo, mas que cada coração, Senhor, cada alma, cada vida descanse tranquilamente em Ti. Te agradecemos, ó Pai, nesta hora, pela vida e por mais um ano que Tu concedes ao reverendo Zi neste dia, e te suplicamos, Pai, que Tu lhe concedas as Tuas consolações e todas as bênçãos de que ele tem necessidade, e que este dia seja um dia memorável para a sua vida e a continuação da sua existência. Nós oramos em nome de Jesus, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo guardem os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor.